Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que prazer imenso poder estar aqui com vocês nesse momento, compartilhando um assunto tão necessário e tão importante para a nossa compreensão teológica, compreensão religiosa, no que diz respeito ao mundo adventista. Eu criei esse curso bíblico, o Sola Escritura, há algum tempo atrás, exatamente para que as pessoas, os nossos irmãos, os nossos queridos irmãos, pudessem entender qual é o fundamento da nossa cosmovisão teológica. Nós iremos aqui apresentar-nos durante os próximos minutos porque essa cosmovisão ela tem que ser apresentada, porque essa cosmovisão ela precisa ser entendida, para que então, nós então entendemos tudo o que nós acreditamos. Foi por esse motivo que esse curso foi criado. Esse curso foi criado exatamente com esse foco, esse alvo, essa meta de vos apresentar a maneira como nós vemos a Bíblia, que é uma maneira diferente em relação à maneira como os irmãos evangélicos, os protestantes leem. Eles têm uma visão que é abrangente, ou seja, a maioria das pessoas, a maioria das igrejas cristãs tem uma visão que é predominante no meio da cristandade, só que nós acabamos que seguindo por um caminho diferente no que diz respeito à maneira como nós lemos a Bíblia. Então, você poderá observar durante os próximos slides, durante os próximos minutos, esta cosmovisão diferenciada, peculiar. Isso é bom e ruim, né? Essa diferenciação. É bom porque nós percebemos que temos uma base muito bíblica para defendermos aquilo que nós acreditamos, a maneira como nós vemos a própria Bíblia Sagrada. No entanto, ela é um pouco ruim, digamos assim, porque nós acabamos não sendo entendidos. A maioria dos cristãos acaba não nos entendendo a maneira como nós olhamos a Bíblia Sagrada. Você vai observar que vamos falar, por exemplo, sobre inspiração verbal, e a maioria dos cristãos acredita nisso, inspiração verbal. Você vai entender esse conceito do que de fato é inspiração verbal. Nós não acreditamos em inspiração verbal a partir dos fatos que nós temos apresentado na própria Escritura. Você perceberá isso. Então você analisará e perceberá que a maneira como nós vemos a palavra de Deus, a nossa cosmovisão teológica, ela tem uma base bíblica muito forte para que possamos seguir com ela. Antes de começarmos oficialmente, eu gostaria de orar aqui com você, tá bom? Mas eu também gostaria de ressaltar que eu não tenho estúdio, eu não tenho um local específico para poder gravar, então você vai escutar muitas coisas ao fundo, os vizinhos falando, você vai escutar também grilos, você também vai escutar os carros passando ali no meio da rua, vai escutar muita coisa. Eu estou aqui na minha mãe, aqui no Aracapé, e aqui eu não tenho estúdio. Lá no Altra Nunes também eu não tenho estúdio, então eu tenho que gravar no melhor local que tenha iluminação, pelo menos iluminação legal, né? Que no caso é aqui no quarto que eu habitava, aqui no Aracapé, né? Tá bom? Vou fazer a oração então. Peço que você feche seus olhos para que ouçamos a palavra de Deus, mas também falemos com o nosso grande Deus. Nosso Deus, querido Pai, nós pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor nos instrua pela tua palavra. Que os conteúdos que serão aqui apresentados possam nos trazer bastante conhecimento e nós então tenhamos uma base fixa, um fundamento para que entendamos a nós mesmos, tenhamos identidade teológica, mas nós também possamos entender todo o mundo adventista, o mundo adventista como um todo, e consigamos seguir em frente em nossa visão, em nossa cultura, enfim, em nossa tradição teológica. Pedimos então a tua iluminação, o teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém. Galera, só um detalhe aqui importante. A qualidade do vídeo também não é muito boa. Eu também não tenho câmera, eu não tenho nada disso. Eu sou bastante humilde com respeito à situação. Então, eu não tenho muita coisa. O que eu tenho é apenas um computador, que nem sequer é meu, né? Mas está aqui. E a vontade de poder ensinar para vocês. Tá bom? Vou só pedir para você uma coisa muito importante. Você conhece o meu WhatsApp, então você pode, então, entrar em contato comigo a posteriori para poder tirar dúvidas, para a gente poder trocar ideias. Tá certo? Mas esse vídeo aqui, a priori, ele ficará gravado no YouTube somente para a visualização daqueles que têm o link.
Eu não sei se posteriormente eu vou abrir para o público, ainda mais porque a qualidade está muito ruim. Eu acredito que não seria interessante fazer isso. Mas por enquanto vamos deixar somente para que você possa visualizar. Bom, apenas escute o que será apresentado, pegue papel e caneta, anote, para que tudo fixe em sua mente. É muito importante que você anote e posteriormente também converse com alguém sobre aquilo que você tem aprendido. Você agora vai entender o conteúdo. Você só vai aprender o conteúdo quando de fato você ensinar esse conteúdo para alguém. Porque o ensino se dá desse jeito. O ensino se dá não quando você está escutando aula, você está vendo aula. Quando você está vendo aula, você está entendendo o conteúdo. Entender uma coisa, aprender é outra coisa totalmente diferente. E você vai aprender no momento em que você ensinar a alguém. Isso vai internalizar em sua mente. Deixa então aqui abrir para vocês, portanto, o nosso PowerPoint. Pessoal, aqui está, beleza? Sola Escritura, curso bíblico avançado. Esse é o título que eu criei para esse estudo bíblico, que nós aí teremos nos próximos minutos. Eu não gosto de material com muita informação, então peço que você, por favor, preste atenção nas minhas palavras, anote o que eu vou falando, tá bom? E tire as dúvidas quando você quiser. Então você fala comigo, tira as dúvidas quando você quiser, quando você achar melhor. Pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar que estamos à disposição, tá bom? Pessoal, em primeiro lugar, o que é o Sola Escritura? Sola Escritura faz parte de 5 solas que foram desenvolvidos durante o momento da Reforma Protestante. Esses 5 solas fazem a base da Reforma Protestante. Eu vou ter sola Escritura, solo fide, solo gratia, soli de gloria e solo Christos. São palavras, como vocês podem bem perceber, são expressões, desculpa, em latim. Significa o quê? Sola Escritura, somente a Escritura. Solo fide, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. Soli de glória, somente a Ele de glória. Solo Christos, somente Cristo. Essas expressões, elas perfazem aquilo que nós conhecemos como história do protestantismo. O que nós temos hoje como protestantismo, né? Você vai encontrar nas várias igrejas tradicionais do protestantismo, presbiteriana, metodista, luterana. Esses 5 solas são bastante apresentados, principalmente com nossos irmãos presbiterianos, que eu considero muito, são uma galera que eu admiro demais. E o Sola Escritura, ele foi criado, na verdade ele foi cunhado, né? Porque quem criou o Sola Escritura foi o próprio Deus, mas ele foi cunhado, ele foi definido para declarar para as pessoas, para os ouvintes, o seguinte: a nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós defendemos, é somente pela Escritura. Não existe uma outra fonte normativa de doutrinação, somente a Escritura. Sola Escritura, ela não nos impede de nós termos outras fontes de conhecimento. Por exemplo, a tradição da igreja é uma fonte de conhecimento. A Sola Escritura não nos impede de ter isso. A outra fonte de conhecimento, a tradição, livros mais variados possíveis. Eu vou ter, por exemplo, alguns livros de Martinho Lutero, eu vou ter alguns livros também de Calvino, vou ter livros da cristandade com todos os próprios pais da igreja. E esses livros, eles podem me ajudar a compreender um pouco melhor a Bíblia. Porém, a última palavra sempre vai ser da Escritura. Por isso que a expressão é sola Escritura. Sempre a última palavra em norma para a vida, aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, bem como nossa doutrina, aquilo que nós acreditamos, tem que vir das Escrituras. Nenhum outro livro na face da terra, escute, nenhum outro livro na face da terra pode ter a palavra final no que diz respeito a normas e também doutrinas, ou seja, crenças. Somente a Escritura. Entenderam? É muito importante que isso fique fixado em sua mente. O Sola Escritura, ele não vai impedir que nós absorvamos conteúdo de outras fontes, mas sempre a palavra final vai ser a Escritura.
Portanto, se você absorve conhecimento da ciência, ótimo, a ciência tem muito para ensinar. Só que se você for escolher como palavra final a ciência e a escritura, se você de fato for um crente convertido, um cristão convertido, você vai escolher sempre a escritura. Tá certo? Nós vamos ter aqui, durante o decorrer dessa pequena aula, não quero ultrapassar 1 hora, espero que fiquemos somente em 1 hora, nós vamos estudar aqui sobre hermenêutica e exegese, você vai entender um pouco sobre isso. Nós vamos falar também sobre as teorias da inspiração bíblica, nós iremos falar sobre os métodos de interpretação e vamos tentar praticar um pouquinho lá no final. Se o tempo der o tempo nos der a sua bênção, nós vamos praticar. Se nós não tivermos tempo, eu vou pedir para que você tire print para que você possa praticar em sua casa e vou lhe dar as orientações. Tá bom? Detalhe, na hermenêutica e na exegese você vai entender a base, o que significa interpretação. Nas teorias de inspiração bíblica, você vai entender que o mundo cristão ele é variado. Não existe somente uma visão, uma cosmovisão de inspiração bíblica. Você vai entender tudo isso no decorrer aqui desse processo. Beleza? Muito bem. Primeira coisa para você poder compreender é sobre hermenêutica. O que é hermenêutica? Hermenêutica, cara amigo e cara amiga, é a ciência da interpretação. Você vai ter a hermenêutica, tanto a hermenêutica teológica, como também a hermenêutica jurídica. Ou seja, a hermenêutica, a ciência da interpretação, ela não se limita somente ao mundo religioso, ao mundo teológico. Também se estende a outras fontes de conhecimento, como, por exemplo, a fonte jurídica. Lá na jurisdição, lá na faculdade de Direito, se você de fato estudou sobre Direito, você vai perceber que lá eles estudam hermenêutica, porque é necessário interpretação para entender os textos jurídicos que são produzidos. Porém, aqui nós vamos nos limitar à hermenêutica teológica, tá bom? Quando nós falamos sobre hermenêutica, nós temos que fazer a diferença entre 3 conceitos: hermenêutica, exegese e exegese. Beleza? Vamos lá aqui, ó. Hermenêutica, exegese e exegese. Existe uma diferença entre os 3. A hermenêutica, ela interpreta um texto e o sentido das palavras. Mas para que eu possa ter a compreensão desse texto, eu preciso adquirir informação sobre o texto e sobre o sentido das palavras para que eu possa, então, interpretar. Como, então, que eu colho essas informações? Onde eu vou colher essas informações para que eu possa interpretar? Lembrando, hermenêutica é quando você interpreta aquilo que tem nas suas mãos. Beleza? Aquilo que tem em suas mãos. Mas para que você possa ter coisas em suas mãos, você precisa adquirir essas coisas de algum local. E essa arte de adquirir de algum local se chama exegese. Do grego, exegeses. Eu não sou muito bom em falar grego, eu sou melhor em ler o grego e interpretá-lo. Mas falar eu não gosto muito, não. Mas veja só, exegeses. Exegeses é o verbo que tem como significado levar para fora. Então veja só, quando você vai à palavra de Deus, você ali pratica, dentro do texto, você pratica a exegese. Por exemplo, vou pegar aqui a Bíblia. Nós temos que ter Bíblia em nossas mãos, né? É muito importante. Vamos lá. Olha só. Quando eu pego, por exemplo, aqui, para a gente ler, abra também sua Bíblia, lá em Romanos. Pessoal, sobre a questão de leitura e de entendimento de texto grego, tá bom? Texto grego e hebraico. Quando você está na faculdade de teologia, não é obrigado que você leia o texto grego. É obrigado que você traduza o texto grego. Eu escolhi, portanto, fixar no que diz respeito à questão da tradução. Então, se você me der um texto grego para poder traduzir, eu o traduzo tranquilamente. Agora, falar, eu não segui por esse caminho. Tá bom? Isso é o que nós chamamos também de grego
grego instrumental. Nós temos o inglês instrumental, nós temos o grego instrumental, nós temos o hebraico instrumental, que não é necessariamente falado. Você apenas precisa entender as letras, precisa entender a forma como é escrita a gramática, para você poder traduzir. Porque o foco na verdade é a interpretação. Entenderam? Vamos lá. Fala assim, ó, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo para o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estou lendo aqui Romanos capítulo 12, 1 a 2. Veja, eu tenho aqui o texto. O texto está aqui, cru. Para que eu consiga interpretar esse texto, levando em consideração qual era o sentido original e qual era a intenção do autor, eu preciso fazer uma pesquisa. Essa pesquisa vai me exigir ir até dicionários, grego, no caso aqui grego porque é Romanos, porque é o livro de Romanos. Eu vou precisar também acessar comentários bíblicos para que me ajudem a ter um entendimento melhor. Nesse caso também vem à baila o espírito de profecia, que também vai me dar uma compreensão melhor, mas eu não posso me limitar a ele, já que um spoiler importante. Então é isso. Isso é exegese. É quando você traz para fora do texto, o texto está aqui cru, né, de Romanos 12, 1 e 2, você tenta trazer para fora do texto tudo aquilo que ele pode lhe apresentar. Com isso em suas mãos, você vai interpretar. Por exemplo, a palavra transformai-vos no grego é a palavra que dá origem à palavra metamorfose no português. Especificamente a palavra metamorfoste. A palavra metamorfoste, que dá origem à palavra metamorfose no português, é uma palavra que significa, no original grego, transformar de dentro para fora. Então eu já sei que a palavra metamorfoste significa trazer de dentro para fora, transformação de dentro para fora. Já tenho isso em minhas mãos. Ou seja, eu sei de maneira crua de que metamorfoste significa transformação de dentro para fora, não é de fora para dentro. Com isso em minhas mãos, eu vou interpretar, vou começar a interpretar, vou começar a trazer à luz, vou começar a tentar entender, porque a interpretação é isso, queira entender qual era a intenção de Paulo ao utilizar essa palavra. E eu consigo entender aqui, na forma mais básica possível, que a intenção de Paulo nisso era: eu quero que vocês se transformem de dentro para fora. Eu quero que vocês sejam sacrifícios vivos, levando em consideração o contexto desse verso, sacrifício vivos, apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, de dentro para fora. Vocês não podem querer uma transformação de fora para dentro, porque vocês nunca irão alcançar esse ponto. É impossível que isso aconteça, porque o Senhor nos faz a transformação de dentro para fora. Aí eu já me lembro, daí eu já utilizo a intertextualidade bíblica, e o Santo Espírito já me lembra de um outro verso. O verso de 2 Coríntios, onde ele fala que nós somos novas criaturas quando somos renovados em Jesus, quando somos transformados por Jesus. Entende? Então você, a partir disso, você vai linkando os versos. Isso tudo se chama exegese. Você vai linkando os versos, porque você está trabalhando não somente com o texto aqui, mas também com o contexto geral de toda a Bíblia. Você vai entender aí durante o decorrer desse estudo. Mas é esse o caminho. Quando, porém, nós fazemos essa técnica de maneira errada, nós não fazemos exegese. Nós fazemos exegese, como você está vendo aqui, ó, exegese. O que é exegese? Exegese é a forma errada de fazer exegese. Simplesmente quando eu ler o texto, inclusive até como um amigo meu, Silas, ele falou que muitas pessoas leem esse texto e aplicam, por exemplo, para vestimenta, para não ir para determinados lugares porque dizem que é mudando, e etc, etc, etc. Veja, nós não podemos fazer uma boa aplicação para os dias atuais se nós não entendermos de maneira clara qual era a intenção original do autor. Qual era a intenção ele escrever esses versos aqui.
Ok? Beleza? Peço que você, por gentileza, surgiu dúvidas, volte o vídeo, assista novamente, anote e depois, se você, assim mesmo tiver dúvidas, me pergunte. Beleza? Vamos lá. Agora, diante dessa ideia de exegese, hermenêutica e tudo mais, as pessoas, os teólogos, os estudantes da Bíblia, começaram a pesquisar a Bíblia, começaram ali a fazer algumas pesquisas, algumas definições, e surgiram no mundo teológico, no mundo de estudos da teologia, de estudos da religião, algumas percepções de como é que a Bíblia ela foi escrita. Porque veja só, vou botar aqui rapidamente o slide. No momento em que você pratica a exegese de forma correta, você começa a entender alguns padrões que a Bíblia apresenta. E esses padrões, eles acabam que se repetindo. Eles repetem-se diversas vezes. Eles não são padrões que se repetem poucas vezes. Eles se repetem várias vezes. E esses padrões, eles vão definir como que a Bíblia foi escrita. Diante disso, o que foi se criado? Foram criadas, desculpem, algumas teorias de como a Bíblia foi escrita. Quando eu falo Bíblia escrita, eu estou me referindo ao que o apóstolo Paulo, por favor, abra sua Bíblia. Vou esperar que você abra sua Bíblia, tá bom? Abra sua Bíblia lá no livro de 2 Timóteo, por favor. 2 Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, seu filho. 2 Timóteo. Beleza? Capítulo de número 3, verso muito conhecido por nós. Capítulo 3 de 2 Timóteo, versículo 16. Amém? Perfeito, fala assim. 3,16 de 2 Timóteo. Toda a escritura, percebam bem o advérbio, toda a escritura é inspirada por Deus. Aí ele continua. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então perceba a maneira como o apóstolo aqui está nos declarando. Toda a escritura. Não é somente uma parte dela, como declararam alguns heréticos durante o decorrer da história cristã. Não é somente uma parte dela. Toda a escritura é inspirada por Deus. Inspiração significa que foi Deus que soprou aquelas informações. Foi Deus que movimentou para que as informações pudessem chegar até nós. Entendeu? Inclusive, é interessante também comentar que lá em 2 Pedro, ele fala assim, ó. 2 Pedro, por gentileza, abra sua Bíblia também, novamente. Importante que você, se você por acaso não quiser abrir a Bíblia agora, se você quiser apenas escutar a aula e abrir a Bíblia depois, não tem problema. Você anota o texto bíblico, depois você volta aqui na aula para você poder ler comigo o que nós aqui estamos ressaltando. Fala assim, ó. Capítulo 1 de 2 Pedro, versículos 19 e 20. Fala assim, ó. Temos assim tanta mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Verso 21, vamos completar. Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Preste atenção na palavra movidos. Eles foram movidos pelo Santo Espírito. A palavra movidos aqui, ela está intertextualizada. A Bíblia é cheia de intertextualização. Para aqueles que não sabem, intertextualização é a forma como a Bíblia se conversa entre ela mesma. É como falar aquela expressão. A Bíblia se interpreta a si mesma. Pois bem, a palavra aqui, que é a palavra movidos, ela está intertextualizada com a palavra inspirados, lá de 2 Pedro. Ou seja, a mesma coisa que Paulo falou foi o que Pedro falou. Só que eles utilizaram formas diferentes de falar. Um utilizou a palavra movidos, outro utilizou a palavra inspiração. O fato é que esses homens de Deus, eles foram chamados por Deus, receberam a mensagem e colocaram ela no papel. Tudo bem. Porém, como a Bíblia é um livro bem antigo, e posteriormente eu vou ter com você
uma aula com você, com vocês, né? Uma aula de crítica textual, que é muito massa. Essa aula é muito sensacional. Ela explica a maneira como a Bíblia ela foi criada, como ela chegou até aqui, mas não se desespere, não criemos pânico. Nós teremos para cada aula o momento certo, tá bom? Eu estou, inclusive, trabalhando com um grupo da Igreja do Jockey Club com esses conteúdos. Eu estou, inclusive, ressaltando esse grupo, porque essa aula aqui foi apresentada para eles em algumas partes. Eu estou aqui tentando apresentar de forma completa essa aula aqui, mas essa aula foi apresentada em algumas partes para eles. E eu estou aqui ressaltando esse grupo, porque essa aula aqui também pode ser vista por outras pessoas em algum momento. Quem sabe eu venha a publicar de forma pública, né? Publicar de forma pública, meu Deus. Eu venha colocar em público esse vídeo, então talvez as pessoas venham a ver, não sei. Então vou deixar aqui já esse detalhe. Então veja só, as pessoas, como é um livro antigo, a Bíblia, como um livro antigo, a Bíblia, então as pessoas acabaram que não tendo uma compreensão única sobre como a Bíblia foi criada. Nesse sentido, surgiram algumas teorias. Nós temos a primeira teoria aqui, que você pode ver, que é essa aqui de cima, a teoria da inspiração neortodoxa, que também é conhecida como teologia do encontro. Nela diz que a Bíblia não é inspirada por Deus. É uma teoria, pessoal, que, sinceramente, ela é bastante ceticista. Ela tem um ceticismo muito grande. A Bíblia não é inspirada por Deus. São apenas palavras humanas. Deus a usa quando quer falar conosco. Então, veja só. A Bíblia, quando ela foi escrita, os livros foram escritos, os homens foram apenas ali impulsionados pelas suas emoções, pelas suas experiências da vida, escreveram. Deus não interveio em nada. Porém, Deus está utilizando hoje esta mesma Bíblia para falar ao seu coração. Entendeu? Isso é assim, é meio estranho isso. Por quê? Porque se a própria Bíblia fala que é inspirada por Deus, eu não posso acreditar diferente. Né? Mas mesmo assim, essa teoria fala que essa mesma expressão que Paulo colocou foi uma definição que ele teve a partir da sua própria experiência. Mas enfim, vai entender, né? A segunda teoria é a teoria da inspiração verbal. Pessoal, um detalhe aqui importante. Eu não vou ser aqui, de forma alguma, exaustivo na explicação. Tá bom? Eu vou falar, eu vou apresentar os conceitos, mas eu não vou ser exaustivo. Se você quiser um conteúdo a mais, você pode pesquisar na internet, você pode ir adiante, pesquisar em livros. Eu estou apenas apresentando uma introdução ao tema. Isso aqui nós estudamos na faculdade teológica durante 4 anos, então não tem como apresentar para vocês em uma hora. Beleza? Vamos lá então. A segunda teoria, que é a mais conhecida de todas, é a teoria da inspiração verbal. Pessoal, o meu vizinho começou a colocar música, então não fiquem estressados, tá bom? Infelizmente é assim mesmo. Eu não tenho estúdio, então a gente vai ter que trabalhar assim mesmo. Vamos lá. Inspiração verbal. O que é inspiração verbal? A inspiração verbal, ela foi uma teoria muito desenvolvida na Idade Média, durante o período da escolástica. Se quiser saber um pouquinho mais, pesquise. E se entendeu que a Bíblia, ela não foi ela foi escrita por seres humanos, mas ela foi inspirada por Deus. Porém, a maneira como Deus inspirou a Bíblia foi ditando as palavras. Então, cada partícula da Bíblia que a Bíblia tem, foi Deus que falou. Deus foi falando e as pessoas foram escrevendo. Entenderam? Coloque o seu coisa para carregar rapidinho. Senão ele vai descarregar o computador. Beleza. Então, pessoal, o que acontece? Simples, então. Só ajeitar aqui, beleza. Então, simples, então. Deus foi ditando. E é muito fácil de nós pensarmos isso. Por quê? Se Deus queria que a sua palavra ficasse perfeita, ele fosse ditando em ponto final. Fala assim, ó, Deus ditou cada palavra da Escritura. A ação humana foi apenas passiva, não ativa na mensagem. Deus foi falando e o ser humano foi escrevendo. Tá bom, senhor, tá bom. Ei, Benjamin, tá errada a palavra aí. Apaga e escreva a água que eu coloquei certa. É esse o naipe. Só que tem uma coisa nisso aí tudo. Você vai perceber durante o decorrer da aula que a Bíblia tem algumas falhas.
Falhas estas que não atrapalham de forma alguma a sua mensagem. Mas são pequenas falhas. Obviamente, a galera da inspiração verbal vai criar as mais absolutas, os mais absolutos argumentos para poder falar porque essas falhas existem na Bíblia. Porém, se nós acreditamos que tão somente o que nós temos hoje aqui está 99,9% igual aos autógrafos que foram os livros originais, então Deus, de fato, não ditou nada. Nós temos uma humanidade dentro da palavra de Deus. Vamos aqui para a próxima teoria. Teoria da inspiração verbo plenária. Olha só como essa visão ela é interessante. Ó. Embora os escritos retenham a personalidade dos autores individuais, as próprias palavras são exatamente o que Deus quis que escrevesse, literalmente falando. Então, o que essa galera que acredita? A galera da teoria da inspiração verbo plenária acredita que Deus ele deu liberdade para os autores bíblicos escreverem ali o texto, só que eles eram controlados enquanto eles escreviam o texto. Controlados em que seguinte? Em que sentido? Desculpem. No sentido de que Deus queria que eles escrevessem exatamente aquilo que Deus estava ditando em suas mentes. Então, tipo assim, eu tenho uma forma de escrever. É o meu estilo literário de escrever e também de falar. Deus utilizou esse estilo literário de eu escrever e de falar para eu poder escrever o texto bíblico. Outro exemplo. Eu coloquei meu exemplo, mas meu exemplo não significa nada porque eu não sou profeta. Vamos lá. Paulo, por exemplo. Paulo, a maneira como ele escreve assim. Ele escreve muito assim. Paulo escreve com muita hipérbole. Por exemplo, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Vocês devem ser superabundados em Cristo. Essas coisas assim. Então ele sempre utiliza as hipérboles como forma de falar para o seu público. Segundo essa visão, Deus queria que eles escrevessem dessa forma. Deus foi ditando como se Deus fosse eles mesmos, ok? Como se Deus fosse eles mesmos e eles iam escrevendo aquilo que tinha que vir em suas mentes. Entenderam? Só que nós temos um problema aí. O mesmo problema que nós destacamos anteriormente. Que nós destacamos com a questão da inspiração verbal. Que é os problemas dos errozinhos. Porque nós vamos encontrar pequenos erros históricos, erros de pontuação, erros de escrito na Bíblia, erros estes que expressam a humanidade das pessoas que criaram. Eles não eram super-heróis, eles não eram supermans da vida, eles eram seres humanos como eu e você. Sentiam as mesmas coisas que eu e você sente. Eles eram pessoas como nós. Sentiam as mesmas tentações que nós sentimos. E eles erraram muitas vezes. Você vai ver isso daqui a pouquinho. Então, como eu vou internalizar a ideia de que mesmo Deus tendo utilizado o estilo literário desses autores, ele foi ditando essas coisas para escrever. Então, Deus ele se equivocou. Deus, então, ele é falível. Entenderam? Aliás, Deus ele é inerrante, né? No caso de Deus nesse caso ele é errante, né? Essa colocação certa, porque eles erraram, né? A palavra do Senhor é infalível, mas a palavra do Senhor tem algumas errâncias do ponto de vista humano. Vamos lá. A última teoria é a teoria da inspiração cognitivo-gramatical. E é nessa teoria que nós, como cristãos adventistas do sétimo dia, nós adotamos. Porque nós pensamos que é a mais parecida com a Bíblia. Veja só o que fala aqui, ó. Leia comigo. Leia no 3 comigo, beleza? 1, 2, 3. Vamos juntos. Deus guiou os autores humanos. Não, você tem que ler comigo, por favor. Lê comigo. Olha lá, de novo. 1, 2, 3. Deus guiou os autores humanos, permitindo-lhes a liberdade de se expressar em suas obras, até mesmo ao ponto de permitir pequenos erros factuais e históricos. Felizmente, o Espírito Santo impediu erros, o quê? Doutrinários. Exatamente. Então, perceba, por que nós entendemos que essa teoria é a que mais se aproxima da Bíblia? Simplesmente porque nós vemos esses erros, pequenos errozinhos na Bíblia. Esses pequenos errozinhos históricos. Por exemplo, daqui a pouco você vai perceber que Mateus ele foi escrever um
livro, o livro, obviamente, de Mateus, o seu evangelho, e ele errou em um ponto. Esse ponto que ele errou, vai atrapalhar a doutrina, vai atrapalhar o sentido, vai atrapalhar a importância da mensagem? Lógico que não. Perceba? Só que o problema é que a inspiração, a teoria da inspiração web plenária e a própria inspiração verbal trazem uma ideia muito complicada à Bíblia, porque engessam a Bíblia, como se Deus falou, se Deus então emitiu aquelas palavras, então ele não pode errar. Eu estou, nesse sentido, de forma implícita, dizendo que Deus errou. Entende? Mas veja só, por que Deus ele deixou que esses pequenos erros passassem? Tudo bem que não atrapalhou em nada as doutrinas, mas por que esses pequenos erros passaram pelo crivo? Né? Simplesmente, amigos, porque Deus queria. A minha opinião, e também a opinião da própria teoria da inspiração cognitivo-gramatical, é que Deus queria que as pessoas que fossem ler aquele texto entendessem que foi feito por um ser humano pecador sendo usado por Deus. Um ser humano pecador, com todos os seus problemas, com todas as dificuldades, como eu e você, que tinha as mesmas debilidades, mas foi usado poderosamente por Deus para escrever o maior livro de todos. Isso é maravilhoso. Diga amém. Amém, né? Glória a Deus por isso. Agora, por que cognitivo gramatical? Cognitivo porque é na mente, gramatical porque é na escrita. Tá bom? Nesse sentido, veja só. Você vai ter a explicação do que é isso. Aqui tem a explicação do que é a revelação e inspiração cognitivo-gramatical. Não são as palavras da Bíblia que são inspiradas, mas suas ideias. Eu vou lhe explicar isso, para você não confundir. A galera confunde muito, né? Porque a galera não entende assim a priori. E é normal não entender a priori. As palavras da Bíblia, elas não são inspiradas. O que são inspiradas são as suas ideias. O que significa? Apenas atente para cá. Pelo menos para cá, nesse primeiro momento. Quando Deus usava os homens que foram escolhidos por ele, como, por exemplo, Mateus, Paulo, Lucas, Isaías, Jeremias, etc., os 40 homens que escreveram a Bíblia, Deus lhes dava informações. Informações é a mesma coisa que ideias. Deus lhes dava ideias. E eram essas ideias, esses sentidos, essas informações que vinham à sua mente cognitivo, que eram inspiradas. No momento que eles colocavam aquelas informações com suas próprias palavras na Bíblia, aquelas palavras não eram as palavras de Deus, eram as palavras deles mesmos. Por quê? Eles estavam utilizando o seu próprio modo de escrever, seu estilo literário, estavam utilizando, por exemplo, figura de linguagem, estavam utilizando as coisas corriqueiras daquele dia, daquele tempo, daquela circunstância, o seu contexto cultural, o seu contexto histórico. Portanto, não eram exatamente as palavras de Deus. Eram as palavras deles. Porém, as ideias que estavam por detrás daquelas palavras eram as palavras inspiradas, eram as ideias inspiradas. Então, veja só. O que é mais importante? São as palavras na sua mais profunda colocação ou são as ideias que há por trás das palavras? Esse é o ponto. Porque se eu me atentar somente para a palavra, somente para a palavra em si, eu vou ter um problema. Mas se eu for além da palavra e me fixar na sua semântica, que é exatamente a ideia da palavra, aquilo que ela traz, o significado dela, aí exatamente é isso que Deus queria falar. Por exemplo, quando Paulo utilizou a palavra metamorfose, que eu li para vocês aqui em Romanos capítulo 12, ele pode ter utilizado qualquer outra palavra. Mas a palavra mais próxima que chegava à ideia que ele tinha sobre aquilo que Deus havia lhe falado era a palavra metamorfose. Então ele pegou uma palavra humana, que não era a palavra de Deus, era a palavra humana, e tentou, através daquela palavra humana, explicar a ideia que Deus havia lhe dado. Isso é inspiração cognitivo-gramatical. É por isso que eu falo aqui o seguinte, ó.
do ponto de vista estricto sensus, pastor, pelo amor de Deus, o que é estricto sensu, pelo amor de Deus? Stricto sensus e lato sensu são duas palavras que nós utilizamos no mundo acadêmico. Stricto sensu significa em sentido restrito. Lato sensu significa em sentido amplo. Repetindo, stricto sensus, sentido restrito. Lato sensu, sentido amplo. Então, do ponto de vista stricto sensus, a Bíblia não é a palavra de Deus, é a palavra humana. Porque tem palavras ali humanas. Mas em sentido lato sensu, sentido amplo, que vem a questão das ideias, das formações, é a palavra de Deus em toda a sua plenitude. Entenderam? Entendeu? Beleza? Dúvidas? Retorna ao vídeo, anota, me pergunta depois. Beleza? Vamos lá. Agora, para nós entendermos isso, essa questão de falar... Desculpa, mexer aqui um pouquinho. A questão de falar, a maneira como Deus fala e tudo mais, eu tenho aqui para vocês aqui um resumo do que é isso. O que acontece? Nós temos que ter 3 princípios: revelação, inspiração e iluminação. Quando Deus se revela ao profeta, ele revela o conteúdo da mensagem através de sonhos e visões, a partir da perspectiva do próprio profeta. Então Deus pegou, por exemplo, Isaías, vamos colocar Jeremias, que foi chamado ali desde criança, né? Pegou Jeremias e falou: meu filho, você vai ser profeta das nações, profeta para a casa de Israel e também para as nações circunvizinhas. Deus então pegou o profeta onde ele estava, com as suas dores, com as suas problemáticas e também com o seu contexto cultural e social, com o seu contexto histórico daquela época, e fez com que ele pudesse entender tudo aquilo que Deus queria revelar a partir da sua perspectiva. É aquela coisa. Por exemplo, Jesus falou, o próprio Jesus, no caso, ele era o grande profeta, né? Mas veja só, Jesus falou que neste mundo nós iríamos ter guerras, fomes, pestilências, etc, etc, etc. Mas como naquele tempo eles não tinham tanque de guerra, como naquele tempo eles não tinham metralhadora, como naquele tempo eles não tinham lasers, como naquele tempo eles não tinham drones, então Jesus precisava lhes falar pelo conteúdo que eles conheciam. O profeta precisa falar ao povo da linguagem do povo, porque senão o povo não entende. E é assim que Deus faz. Deus usa as palavras do povo, na linguagem do povo, para que o povo entenda. É aquela coisa, Deus se rebaixa. Deus ele se rebaixa como um pai se rebaixa para poder falar com o filho nos olhos. O filho, quando ele olha o pai falando assim de cima, ele acha que o pai é assim muito gigantesco, porque está olhando de cima. Mas no momento em que o pai se ajoelha e olha nos olhos do filho, a comunicação é diferente. Então Deus pegou o profeta Jeremias e utilizou ele para que ele pudesse então falar para as pessoas na linguagem delas. Aí, inclusive, na ocasião que eu tive o estudo com a galera lá da igreja do Jockey Club, em Fortaleza, eu falei até para o Silas, eu utilizei o amigo Silas como um exemplo de um profeta que seria escolhido por Deus. Silas, Deus te chamou. E Deus quis que você então pudesse falar para o pessoal lá de Santa Quitéria aquilo que eles precisavam escutar. Mas veja só, pessoal. Eu utilizei uma outra metáfora com o Silas. Eu vou agora utilizar uma metáfora diferente, utilizando também o Silas. Silas, meu amigo, vou utilizar o Silas de novo como cobaia, viu? Quer dizer, como exemplo, beleza? Olha só, coisa importante. Uma coisa é o Silas chegar lá em Santa Quitéria, no meio daquela população onde tem muita gente lá que é conhecedora de letras, é formada e tudo mais, mas também tem muita gente que é analfabeta, que nunca viu um ar na vida, não sabe nem escrever. Então o Silas chega lá e fala assim: senhores desta excelentíssima cidade chamada Santa Quitéria, em minha esplendorosa presença e na presença do excelso e magnífico Deus, aquele que está sentado no mais sublime dos tronos, acima das majestades terrenas, eu estou aqui para vos apresentar um conteúdo que é de
que é de suma importância para o vosso crescimento espiritual, cognitivo e comportamental. A galera vai olhar para ele assim, cara, esse cara é louco, é? O que tá falando aqui? Rapaz, eu não tô entendendo nada que esse cara tá falando. Eles vão falar mais ou menos isso. Principalmente a galera que não tem muito conhecimento e tudo mais, as pessoas que moram lá na roça, pessoas que não entendem muita coisa. Mas se eu chegar para aquela galera e falar assim, pessoal, ei pessoal, Deus me chamou para falar para vocês uma coisa muito importante. Deus quer que a gente se aproxime dele. Vamos lá, negada, vamos ficar mais perto de Deus. Eu estou falando a linguagem do povo, eles vão entender muito melhor. Foi mais ou menos isso que aconteceu com os profetas Jeremias, Ezequiel, Malaquias, todos eles. Eles tiveram que falar a linguagem do povo, porque Deus queria isso. Quando Deus então deu para eles essa compreensão, na sua mente, isso foi a revelação. Então, veja só. Vamos lá aqui, ó. O profeta recebeu a revelação, sonho através de sonhos e visões. Ele recebeu a ideia, o conhecimento. Ele recebeu o conteúdo. Está tudo aqui dentro da cachola do profeta. No momento em que ele vai colocar isso para fora, no momento em que ele vai colocar isso para fora a partir da compreensão que ele teve daquilo que Deus revelou, isso é inspiração. Repetindo, a revelação Deus dá à mente do profeta. A inspiração é como o profeta entende a mensagem e reproduz ela para o povo. Então, no momento em que eu falo aquelas palavras que falei agora nesse instante, no que diz respeito ao pessoal de Santa Quitéria, eu estou sendo inspirado, e o Silas também aqui nessa metáfora, como o profeta falando para o povo. Entenderam? Na linguagem deles, nas suas palavras. Percebam aí, ó, ao compreender a mensagem, o profeta busca escrever com suas próprias palavras o que viu. Mas, ao Deus revelar também para o profeta, ele revela também para o profeta naquilo que ele conhece. Deus nunca vai falar para o profeta, ou Deus nunca vai dar para o profeta o conhecimento que ele nunca viu na vida. Né? Nunca viu na vida. Não, Deus não pode fazer isso, porque Deus está querendo salvar tanto o profeta como também o povo. Então não há como Deus falar para o profeta de uma forma que ele não conhece. Senhor, como eu vou falar assim? Eu nem sei o que é isso aí. Entendeu? E depois, quando essa mensagem já está conosco, através da Bíblia Sagrada, através também do próprio falar do profeta, o Senhor nos ilumina para que nós entendamos. Então, suponhamos que o Silas vai lá para Santa Quitéria, prega lá na linguagem do povo. Se o povo entender, o povo foi iluminado. E essa iluminação, ela fecha o processo de comunicação divina. Deus revela para o profeta, Deus inspira o profeta e Deus ilumina o ouvinte. Repetindo, Deus revela para o profeta o conteúdo, o profeta é inspirado por Deus para poder falar o conteúdo ou escrever o conteúdo, e depois o ouvinte ou o leitor daquele conteúdo é iluminado para poder colocar em sua vida. Como nós podemos ler, né? Ó, lemos a mensagem e tentamos interpretá-la a partir do contexto do profeta, aplicando em nossas vidas. A questão, pessoal, é o seguinte, levando em consideração essa questão aqui da hermenêutica. A Bíblia Sagrada é um livro muito antigo. Muito antigo. Então, uma coisa é o Silas ir hoje, Silas, eu, você, se for escrito como profeta ou profetisa, sai daqui hoje e for pregar em Santa Quitéria ou qualquer outro lugar do mundo. Você consegue se comunicar com as pessoas porque você está aqui hoje. As pessoas vão entender na sua realidade porque você conhece a realidade das pessoas. Se você, por exemplo, for escrito para poder pregar a galera pós-moderna, que utiliza WhatsApp, que utiliza Instagram, que utiliza rede social, que utiliza Facebook, etc. Tal, se nós formos falar na linguagem deles, eles vão entender. Por quê? Nós estamos dentro do espaço cultural deles. Estamos dentro do contexto cultural. Todo mundo se entende. Então, era fácil, digamos assim, da galera daquele tempo entender o que os profetas estavam querendo falar para eles. Só que os tempos foram passando. Os dias foram passando, os meses foram passando, os anos foram passando e os milênios foram passando. A Bíblia hoje está em nossas mãos. Diante disso, nós temos que lembrar que quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita hoje. Ela foi escrita no passado.
É por esse motivo, voltar aqui, ó, que nós precisamos da exegese. Porque a exegese, ela analisa minuciosamente aquele texto lá do passado para trazer para nós hoje esse conhecimento. Se nós não tivermos a exegese, o que vai acontecer conosco? Nós não vamos conseguir entender plenamente como é que Deus se comunicou lá no passado e o que ele quer falar para nós hoje. Então a gente vai acabar vivenciando uma. A gente vai acabar, na verdade, fazendo, né, uma exegese, e aqueles que estão ouvindo a exegese do indivíduo vão acabar aqui vivendo uma vida dramática, trágica, infelizmente. Porque eu lhes falo, irmãos, com toda a certeza do mundo, quando nós praticamos uma má exegese, que no caso é a exegese, eu te falo uma coisa, com toda a certeza do mundo, porque eu experimento isso, eu falo isso por conhecimento de causa. Nós temos as piores aberrações teológicas que existem. Nós temos pessoas com medo, nós temos pessoas vivendo uma vida triste, uma vida, sabe, completamente sem Deus, e alguns chegam até mesmo a alcançar o ceticismo, a alcançar até mesmo o ateísmo. Entenderam? Então, é muito complicado. Nós precisamos, irmãos, isso aqui é uma tremenda responsabilidade. Nós precisamos saber como interpretar isso. Porque se nós não soubermos como interpretar isso, nós vamos causar grandes problemas para as pessoas que estão nos escutando. Ok? Vamos então seguir nesse caminho. Olha só. Quando eu vos falei sobre a questão de Deus revelar para o profeta e o profeta entender aquela mensagem e ele colocar no papel que ele entendeu, isso se chama inspiração, ele colocar no papel aquele que ele entendeu, ele coloca no papel com tudo aquilo que ele tem. Não somente com seu estilo literário, mas também com as suas emoções. Você pode ver aqui um exemplo. Moisés, ao escrever Deuteronômio 28, 63, ele falou assim: assim como o Senhor se alegrava em vós outros, em vos fazer bem multiplicavos, da mesma sorte o Senhor se alegrará em vos fazer morrer e vos destruir. Sereis desarregados da terra a qual passais para possuí-la. Porém, alguns anos depois, João escreveu o seguinte: porque Deus ama o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está observando aqui dois casos básicos, clássicos, de justiça e amor de Deus. Deus é justiça e Deus é amor. Deuteronômio, ele fala, Deus aqui fala, Moisés fala a partir de Deus, que Deus vai se alegrar em fazer morrer e destruir essa nação perversa. Em João, no Novo Testamento, João já diz, não, Deus é amor, de tal maneira ele amou que Deus é o Filho unigênito. É por isso que Marcião, os grandes hereges que nós tivemos aí na história do cristianismo, dizia que o Velho Testamento não deveria ser levado em consideração e o Novo Testamento sim. Por isso que ele dizia que só o Novo Testamento que fazia parte da Bíblia, que era para levar em consideração, o Velho Testamento tinha um Deus irado. É complicado. Tem outro cara também, acho que o nome que ele é Jonatas Eduardes, isso. Jonatas Eduardes, que pregou um sermão intitulado um Deus cheio de ira, cheio de fúria, algo assim semelhante. E, tipo assim, é complicado, porque se nós pegarmos somente algumas partes da Bíblia e descartarmos outras, realmente, a gente vai ter a visão que Deus é um Deus tirano, um Deus que está pronto para poder castigar. Então, algumas pessoas vão ficar somente com Deuteronômio. E outras pessoas ficaram somente com João. Como, então, entender os dois textos? Aparentemente, é uma contradição. Aparentemente é uma contradição, mas aqui não tem nenhuma contradição. Lembre-se sempre. Os homens escreveram com suas próprias palavras aquilo que eles haviam entendido do que Deus havia lhes revelado. Deus lhes revelou e eles escreveram. No momento em que o povo de Israel estava saindo de Canaã, saindo do Egito, saindo do deserto, na verdade, indo para Canaã, Deus queria falar assim para o povo: olha, eu me alegrei com vocês lá no passado, só que se vocês não seguirem os meus caminhos, infelizmente vocês vão morrer.
Eu não queria isso, mas vocês vão morrer. Essa é mais ou menos a ideia. Só que Moisés, ele entendeu esse recado de Deus, só que ele colocou a partir da sua própria perspectiva. E ele colocou assim: o Senhor vai se alegrar e vos fazer morrer e vos destruir, bando de miserável. Por que Moisés fez isso? Porque estava com raiva. Queridos, Moisés tinha perdido a chance de entrar em Canaã por causa do povo, e estava com raiva do povo. Então não é por acaso que ele colocou isso aqui. Entendeu? Não é por acaso que ele colocou isso aqui. Isso aqui é a mensagem de Deus? Isso aqui é aquilo que Deus mandou falar? É aquilo que Deus mandou falar. Só que é aquilo que Deus mandou falar a partir das palavras de Moisés. Deus deu para Moisés falar, Moisés entendeu o recado e colocou no texto com as suas emoções, como ele estava se sentindo revoltado. Olha, Deus vai vos destruir mesmo, bando de miserável. Só que João é diferente. João tem outro estilo. E João ele fala assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pessoal, é a mesma mensagem. É a mesma mensagem. Percebam, aqueles que não creem no Filho vão perecer, vão morrer. Vocês entendem isso? Olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça. E aqueles que não acreditarem, eles vão morrer. É a mesma mensagem. Só que a mensagem de Moisés está utilizando suas emoções para poder falar que vocês vão ser destruídos, miseráveis. E João estava falando do ponto de vista apenas do amor que ele sentia pela transformação que ele estava ali vivenciando em Jesus. Então perceba, é a mesma mensagem. Só que é a mesma mensagem e é por isso que eu vos falei. As palavras da Bíblia não são inspiradas. O que são inspiradas são as ideias por trás daquelas palavras, porque as palavras são humanas. As palavras são carregadas de emoções, as palavras são carregadas de estilo literário, e são carregadas, sabe o que também? De pequenos erros. Olha aqui, ó. Aqui nós temos um pequeno erro. Veja, Mateus fala assim, ó, então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a que alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como me ordenou o Senhor. Perceba, Mateus fala que o profeta que profetizou sobre as 30 moedas de prata a respeito de Jesus foi Jeremias. Só que quando nós olhamos pelo texto sagrado do Velho Testamento, não foi Jeremias, foi Zacarias. Olha só, eu lhes disse, se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e os arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Perceba, essa aqui é uma profecia, eu não vou aqui me detalhar nessa profecia, mas perceba que o autor da profecia não foi Jeremias, foi Zacarias. Agora perceba a maneira como se escreve Jeremias e Zacarias. Obviamente no hebraico é parecido, né? É mais ou menos o seguinte, Jeremias e Zacarias, mais ou menos isso. Porque o Szinho, que é o sigma do grego, ele é sempre colocado em nomes próprios. Por isso você vai ter ali Jeremias, você vai ter Zacarias, você vai ter Jesus, né? Porque a palavra Jesus, o original é Yeshua, mas como é o nome próprio para o grego, então eles colocam sempre um sigma no finalzinho, aí fica Jesus, que tornou-se o nosso Jesus. Tem uma palavra original no hebraico é Yehoshua. Ao ser traduzida para o grego, passou a ser Jesus, por causa da maneira como os gregos escreviam nomes próprios. Aqui Jeremias, Zacarias. Só esse detalhe aqui importante para vocês, beleza? Então percebam, é bem claro isso. Mateus errou, Mateus se equivocou. Mas eu pergunto para vocês, perdeu o sentido do texto? Não. O sentido ficou o mesmo. A ideia do texto é a mesma. Que Jesus seria traído por 30 moedas de prata. Então perceba, esses pequenos erros factuais, eles não diminuem nada a palavra de Deus. Eles só mostram que ali existiam homens que eram falíveis. Lembre, a palavra de Deus ela é infalível.
o conteúdo da palavra do Senhor, as ideias que são apresentadas, a doutrina que ela é apresentada, as normas autoritativas que ali são apresentadas, são invioláveis. E elas também são infalíveis. Elas não podem falhar. Mas os homens que as escreveram, eles são errantes. E eles erraram algumas vezes. Entenderam? Beleza? Alguns detalhes aqui importantes aqui, ó. Vamos lá. Houve liberdade para o profeta escrever de acordo com seu estilo literário, como já vos falei. O profeta usou conhecimento, vocabulário e cultura de sua época para expressar suas ideias. Aqui nós temos um exemplo que eu até apliquei na classe lá da igreja do Jockey Club, com a galera que está estudando comigo, e também com as pessoas que também estão estudando comigo esse mesmo estudo só da escritura. Se um indígena sair da Amazônia e for para Nova York e voltar para contar para o seu povo o que ele viu lá, ele não vai ter palavras para poder contar. Então o que ele vai fazer? Ele vai utilizar aquilo que ele conhece. Ele vai chamar o avião de grande pássaro de ferro. Ele vai chamar os grandes prédios de grandes árvores sequoias de pedra. Né? Ele não vai ter outra forma de falar. Então, é a mesma coisa que acontecia com os profetas. Eles viam a visão, Deus revelava a eles a visão, e a partir da revelação que eles tinham, eles interpretavam aquela visão com aquilo que eles tinham ao seu derredor. Eles viam coisas tão maravilhosas, tão incríveis, tão esplendorosas, que eles precisavam colocar ali com suas próprias palavras. E as palavras que eles colocaram, no texto, no papel, desculpa, e também os estilos literários que eles colocaram ali eram muito próprios da época deles. Por exemplo, qual um estilo literário que nós temos hoje? Uma hipérbole muito conhecida, ditado popular que nós temos hoje, que nós utilizamos. Eu estou morrendo de fome. É um estilo literário, uma maneira que nós utilizamos para poder falar sobre a fome que nós sentimos. Mas se nós vivermos mais a Terra viver mais 2.000 anos, daqui a 2.000 anos, quem pegar um papel que eu falei, que eu escrevi, que eu estou morrendo de fome, vai querer entender. Poxa vida, esse cara estava morrendo de fome, mas como uma pessoa pode morrer de fome? Se a pessoa ela morre de fome, como ela pode estar viva? Entendeu? Então, é necessário que a pessoa que estiver lá 2.000 anos atrás, ela volte na época, ela volte na história e estude qual era, o porquê era, na verdade, por que era que uma pessoa no século XXI falava porque eu estou morrendo de fome. É a mesma coisa que diz respeito à palavra de Deus. A palavra de Deus foi escrita há 2.000 anos atrás. Então, preciso retornar até aquele tempo. Eu não posso utilizar o hoje como a minha base, mas aquele tempo, para poder entender quais eram as ideias da época, quais eram os estilos literários da época, qual era a cultura da época, para poder entender por que o profeta escreveu aquilo. Se eu não fizer esse tipo de pesquisa, que se chama exegese, eu vou acabar interpretando como se a Bíblia fosse escrita ontem. E eu vou criar as mais profundas aberrações que você possa imaginar em sua mente. Ok? Nós temos aqui 2 exemplos claros dessas questões de culturas da época. Nós temos aqui, por exemplo, a armadura do soldado romano, de Efésios 6. Paulo utilizou a armadura do soldado romano para poder explicar sobre a batalha do crente. Nós temos o pastor e suas ovelhas, a maneira como acontecia ali o trabalho em Israel, que se envolvia muito em pastoreio de ovelhas, era muito também dedicado à questão da agricultura. Jesus falou muito sobre a agricultura, ele falou muito ali sobre o semeador que se a semear, enfim, as parábolas de Jesus eram coisas de sua época. Se Cristo estivesse hoje, ele falaria sobre smartphone, ele utilizaria as redes sociais como metáfora para poder explicar suas ideias, ok? No seu uso de estilo literário, estou já o último parágrafo aqui abaixo, o profeta usou figuras de linguagem para expressar suas ideias. Ironia, por exemplo, Isaías costuma muito utilizar a ironia em seu livro. E nós temos também aqui hipérbole, como já vos falei. O apóstolo Paulo ele é apaixonado por hipérboles. Beleza? Somente alguns exemplos aqui que nós temos aqui na palavra do Senhor para poder vos destacar. Agora, vejam só. Quando eu falo sobre interpretação,
Aí nós temos um outro problema. Veja só. Hoje no mundo nós temos vários tipos de interpretação. Nós temos a interpretação, nós temos o método alegórico, nós temos o método histórico crítico, nós temos o método pós-moderno e nós temos o método gramático histórico. Veja, vamos lá aqui, ó. Vamos por partes. Em primeiro lugar, eu já sei que a Bíblia é um livro antigo e que nós precisamos entender o que aconteceu no passado para que consigamos interpretar adequadamente aquelas palavras que ali estão destacadas, que estão escritas, na verdade. Só que o que acontece? Se eu ler a Bíblia, olha aqui para mim, presta atenção. Se eu ler a Bíblia, vou até atirar aqui para você prestar atenção só em mim por enquanto, presta atenção. Se eu ler a Bíblia, se eu ler a palavra de Deus, apenas por ela, utilizando apenas ela como fonte principal, obviamente para poder entender o contexto, para poder entender as origens, para poder entender como ela foi escrita, o contexto que ela foi escrita, obviamente, vou precisar de outros livros, né? Eu vou precisar de livros históricos, vou precisar de comentários bíblicos, obviamente. Mas sempre, no final das contas, eu vou entender que é na Bíblia que eu tenho que fixar a minha morada. Ok? Veja. Se eu ler a Bíblia, e pela Bíblia somente, eu vou ter uma compreensão. Só que se eu chegar na Bíblia com ideias pré-concebidas, eu vou ter outra interpretação completamente diferente. E esse é o grande problema que nós temos no mundo cristão hoje. Principalmente no mundo adventista. Pastor, mas como assim? Em nosso mundo? E no mundo da igreja adventista do sétimo dia, tem muito isso? Tem muito isso. Porque nós chegamos à Bíblia, muitas vezes nós chegamos à Bíblia com ideias pré-concebidas de outras pessoas, ou até mesmo de outras ciências. E nós interpretamos a Bíblia a partir da ótica dessas pessoas. E não o contrário. Nós nunca podemos ler a Bíblia pela ótica da ciência. Nós nunca podemos ler a Bíblia pela ótica da história. Nós nunca podemos ler a Bíblia pela ótica da política. Nós nunca podemos ler a Bíblia, pasmem, pela ótica de Ellen White. Como assim? Eu vou explicar um pouco melhor no estudo de logo breve. Em breve eu vou explicar um pouco melhor sobre isso, mas é importante que você entenda hoje esses conceitos sobre interpretação, esse conceito também sobre interpretação, sobre inspiração, sobre iluminação e tudo mais, para que você entenda, como cristão adventista do sétimo dia, como Ellen White ela se comporta, qual o lugar dela em relação a tudo isso. Mas desde já eu vos dou esse pequeno, grande spoiler. Nós não podemos utilizar nada como ótica para interpretar a Bíblia. Pastor, quando você fala como ótica, o que você está querendo dizer? Talvez você esteja perguntando agora. É como filtro. Tipo assim, eu tenho um Ellen White. Então, Ellen White vai servir como filtro. Aqui é a Bíblia. Eu tenho que passar a Bíblia por Ellen White, para que então eu possa entender a Bíblia. Não é assim que se faz teologia, não é assim que se faz hermenêutica, não é assim que se interpreta. Eu tenho a ciência, então a ciência é o meu filtro. Eu utilizo aqui a Bíblia. Então a Bíblia eu vou passar a Bíblia pelo fundo do funil, para que o que sair do outro lado vai dar certo para mim. Não é assim que nós interpretamos a palavra de Deus. A palavra de Deus é interpretada por ela mesma. Então nós utilizamos a Bíblia, aqui ó, a Bíblia Sagrada como funil. Então aqui ó, a Bíblia Sagrada serve como funil. Tudo que vir aqui ó, vai entrar nela e o que está do outro lado é o que vale. Que a Bíblia serve como funil. Entenderam? Nesse sentido, infelizmente, algumas pessoas elas criaram alguns métodos que, infelizmente,
utilizam qualquer outra coisa a não ser a Bíblia como filtro. Nós temos o método alegórico de interpretação. Esse método é um método medieval, baseado na visão de Orígenes, e foi exclusivamente mística. Dizia que a Bíblia era um livro alegórico. Tudo que está na Bíblia é uma grande metáfora. Uma grande metáfora. Jesus andar sobre as águas é uma grande metáfora. Jesus ressuscitar Lázaro foi outra grande metáfora, e assim por diante. Pessoal, por que isso tem que ser descartado? Simplesmente porque eu estou utilizando uma visão humana para poder entender a Bíblia. A visão da Bíblia é literal. Aquilo de fato aconteceu. Veja, eu não estou dizendo que todo o texto da Bíblia tem que ser interpretado como literal. Não estou falando isso. Porque as profecias, por exemplo, elas têm que ser interpretadas a partir do que a própria Bíblia fala como elas precisam ser interpretadas. Por exemplo, a Bíblia fala que uma besta emergiu do mar. Se eu for entender que é um sentido literal, a visão que João teve, eu vou entender que aquela besta vai sair aqui da Praia do Náutico. Não tem noção isso, entendeu? É literal que João recebeu a visão. Isso é indiscutível. João recebeu a visão de uma besta saindo do mar. Mas como é que nós interpretamos essa visão que ele teve? Ele mesmo destaca isso. João diz que o mar, na verdade o anjo fala para João que o mar são multidão de povos e que a besta é um poder. Então a própria Bíblia se interpreta a si mesma. Bíblia interpretando-se a si mesma. Isso é muito importante. Isso é fundamental. Na hora que eu tenho um método alegórico, o que acontece com esse método é que eu acabo transformando a Bíblia em um livro de alegorias, que tudo é uma metáfora, nada de fato aconteceu de maneira literal, é tudo místico. Fala assim, ó, olhe para cá mais uma vez. Mas fatos bíblicos, desculpa, está bem ali em método alegórico, fatos bíblicos se tornaram apenas uma base de salto para o terreno dos anseios teológicos. Os fatos eram espiritualizados. O registro literal não tinha valor, apenas como um veículo de sentido figurativo. Tudo era figurado. Esse aqui foi criado durante a Idade Média. Durante o período do dominismo ali, após a grande Revolução Francesa, criou-se outro método, que é o método histórico-crítico. Olha só, o método histórico-crítico de interpretação é um método de interpretação da Bíblia próprio do liberalismo teológico, que é a sua base teológica. É também chamado de alta crítica. A gênese do método histórico-crítico está no iluminismo, como eu acabei de vos falar. Quando os homens passaram a achar que a própria razão, a análise crítica e a análise crítica e racional era suficiente para a vida. Então, o que essa galera aqui faz? Eles pegam a razão, a análise crítica, a ciência e utilizam como filtro. Se a Bíblia passar pelo filtro, então a Bíblia está valendo. Se a Bíblia não passar, a Bíblia não está valendo. A galera que defende o método histórico-crítico, eles têm grandes chances de se tornar ateu. Na verdade, para aqueles que não sabem, existem muitas faculdades de humanas em que há teólogos. Desculpa, não apenas faculdades humanas. Desculpa a galera de humanas. Eu me expressei mal. O que eu estou querendo falar aqui é o seguinte: existem muitas pessoas nas faculdades, não apenas de humanas, desculpem, que são simplesmente ateus, mas são teólogos. A teologia não se limita a você ser religioso, não. Viu? Não se limita a você ser religioso, não. A teologia, ela é estudada por qualquer tipo de cientista. Inclusive, nós temos cientistas grandes hoje em nosso país que são teólogos, mas são ateus. Porque eles levam em consideração o método histórico-crítico. Nós temos aí grandes problemas com respeito a isso. Grandes problemas. Um outro método que foi criado recentemente é o método pós-moderno, baseado nos filósofos desconstrutivistas. Essa abordagem diz que a Bíblia não tem somente um significado,
mas quantos significados sejam necessários para atender à cultura e ética vigente. A galera, por exemplo, da cultura woke é apaixonada por esse método. Porque o que eles entendem? A Bíblia pode ter vários significados. Não é somente aquele que foi definido ortodoxalmente. Não. Esse livro aqui pode ter qualquer significado. Eu pego o que eu estou lendo ali e posso aplicar para qualquer coisa da minha vida. De uma forma ou de outra, aquela galera que abre a Bíblia assim, ó, deixa eu colocar aqui o dedo e vou ler aqui o que o Senhor tem para mim. Essa galera, de uma forma ou de outra, até mesmo de forma implícita, está praticando o método pós-moderno. Porque eu coloco a minha vida, eu coloco a Bíblia na minha vida da maneira como eu quiser. Então, por exemplo, se eu quiser pender para o lado da geração e da cultura woke, pender para o lado do LGBTismo, eu vou defender esse tipo de conteúdo, esse tipo de método. Por quê? Não importa. Não importa o que fala o original. Não importa o que fala a história. Não importa. O importante é que eu sinto. O importante é que é aquilo que eu vivo. A galera que defende marxismo cultural, que defende essas lorotas aí, defende de maneira muito assim, enfática o método pós-moderno. Para finalizar, nós temos o método gramático histórico. É esse método que nós utilizamos. O gramático histórico, amados irmãos, está quase que esquecido dentro do mundo religioso atualmente. Infelizmente. Os reformadores protestaram, leia comigo, ó, abaixo. Os reformadores protestaram contra o método alegórico, e enfatizando que o sentido literal, a intenção do autor, o sentido original de cada passagem das Escrituras são o único guia seguro para entender a palavra de Deus, sem desconsiderar as figuras de linguagem e a intenção do autor. Tudo o que eu estou aqui vos falando desde o início até agora é um método gramático histórico. O que é um método gramático histórico? Vou me preocupar com o texto, vou me preocupar com a intenção do autor, por que foi que Paulo utilizou a palavra metamorfose em Romanos 12, versículo 2. Vou me preocupar com essa intenção, com a intenção original, me aproximar o quanto for possível dessas intenções, para que eu possa aplicar em minha vida. E quando eu me preocupo com isso, quando eu busco, através da exegese, essa interpretação, eu estou entrando na história daquele texto, estou entrando na gramática daquele texto para poder entender. Lembre, semântica. O texto propriamente dito, as palavras daquele texto eram de Paulo, leva aqui em consideração Romanos capítulo 12. Mas as ideias por trás eram de Deus. Por isso que a intenção do autor é importante. Levamos em consideração com respeito a isso. Ok? Aqui nós temos uma visão abrangente do que é o método histórico crítico. Esse método, infelizmente, tem assim destruído famílias, destruído igrejas, porque é um método essencialmente cético. Perceba aqui o que fala aqui, ó. Aqui na sua coluna à esquerda. O princípio do método histórico crítico é o princípio do criticismo. Criticismo. Ou seja, é crítico. A Bíblia está errada até que se prove o contrário. É altamente crítica. Ou seja, a dúvida metodológica, é aquilo que nós utilizamos na faculdade. Eu vou provar que aquilo está errado, aliás, eu considero que aquilo é errado até que eu prove o contrário em laboratório. Basicamente é isso, ok? Eu vou ter os subterfúgios para que eu possa, então, provar se aquilo é verdade ou mentira. Mas até que me prova o contrário, aquilo dali é mentira, é errado. A Bíblia Sagrada, no caso, dentro do método gramático histórico, é a autoridade final, não está sujeita ao criticismo e também a nada. O que você pode observar, o nosso tempo já está se estendendo, já estamos com 1 hora e 20 minutos. Não quero falar mais, então gostaria que você pudesse, então, fixar aqui nesses conteúdos que estão sendo mostrados para vocês, tá bom? Aqui, só para terminar uma coisa aqui interessante, dentro do método histórico crítico, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Então, somente nós ali tirarmos as alegorias, ficarmos somente com aquilo que nós podemos absorver, que é muito pouco, segundo eles.
mas no solo escritura, no método histórico-gramatical, aliás, no método gramático-histórico, só investir aqui as palavras, a Bíblia é a palavra de Deus e ponto final. Pessoal, nós temos aqui então o que eu vos falei. Aqui é uma atividade de casa. Uma atividade de casa. Você vai tirar print aqui dessa tela. Tire logo agora o print dessa tela. Ok? Beleza? Tire também aqui dessa tela. São 10 passos para você fazer interpretação da Bíblia. Beleza? Não se preocupe. Você vai começar a interpretar com o tempo. Isso é muito tranquilo. Eu estou aqui também para poder lhe ajudar. Estou aqui também para poder lhe dar forças. Também para poder lhe guiar nos caminhos. Lhe guiar nas decisões que você tem que tomar junto à questão da interpretação. Mas não se preocupe. Você pode interpretar de maneira adequada. Apenas seguindo esses passos que aqui estão sendo apresentados. Beleza? Pessoal, aqui está o conteúdo que aqui vos apresentei. Está tudo aqui dentro, beleza? Depois você pode aqui verificar essa bibliografia. E eu termino, portanto, esse estudo bíblico aqui, o estudo bíblico Sola Escritura, falando especificamente sobre a questão da hermenêutica e a maneira como a Bíblia foi escrita. Esta é a maneira oficial como a Igreja Adventista do Sétimo Dia ver a palavra de Deus. Se tão somente você entender isso aqui, se tivesse aqui como base, você vai entender tudo o que nós acreditamos. Essa é a base. Se nós temos uma base onde o fundamento é o modelo histórico-crítico, onde o fundamento é o modelo alegórico, enfim, com certeza, nós não conseguiremos entender como que a igreja pensa. Nós pensamos como pensamos, não é por acaso. Nós temos um motivo pelo qual nós pensamos dessa forma. E o motivo nós passamos muito tempo na palavra de Deus para poder entender como é que ela é escrita. De acordo com o princípio da verdade progressiva, que você vai aprendendo cada vez mais que os anos vão se passando, nós temos visto cada vez mais que, de fato, essa é a melhor forma que nós podemos interpretar a palavra de Deus. Eu, sinceramente, falo para vocês, eu ainda me conservo como cristão adventista do sétimo dia, exatamente por essas percepções. Exatamente pela maneira como nós, como igreja cristã, olhamos a palavra de Deus. Esta é a forma mais próxima da verdade. Sinceramente, eu estou muito feliz porque eu posso compartilhar com vocês essas informações tão magníficas, tão esplêndidas. Eu sei que é muita informação para pouco tempo. No estudo que nós tivemos com a galera lá do Jockey, foi 1h30 que se passou assim, rápida demais. E aqui nós também tivemos 1h30 praticamente, né? Mas aqui consegui apresentar todo o conteúdo que eu queria vos apresentar. Eu estava com sinceridade, eu estava incomodado em não poder apresentar tudo aquilo que está aqui relacionado. Por isso, por favor, estudem. Não precisa você estudar todo o conteúdo de uma vez só. Vai estudando, releia os slides, pergunte para mim. Eu tenho o WhatsApp aí para poder você perguntar para mim o que você quiser. E estamos aqui à disposição. Tá bom? Vamos fazer a oração final? Feche seus olhos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse sonho realizado, por essa mensagem apresentada. Que esse conteúdo, ó Deus querido, possa servir como base para que nós entendamos como é que a nossa igreja pensa. E a nossa igreja pensa, não é por acaso que ela pensa dessa forma. Nossa igreja pensa dessa forma porque a palavra de Deus nos dá expressividade, nos dá provas, nos dá fatos para que nós entendamos dessa forma. Dessa maneira como nós aqui apresentamos. Te agradecemos por tudo e oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Beijo no coração. Deus abençoe. Foi um prazer imenso, inenarrável. Fique com Cristo.